Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre textos prova. Para você entender um pouquinho sobre textos prova, deixa eu introduzir uma questão bíblica muito necessária. A nossa Bíblia, ela não foi composta em capítulos e versículos, ela foi composta em livros. E quando você pega a sua Bíblia para ler, você vai perceber que você tem um capítulo, você tem um versículo e você tem algo que a gente chama de perícope. Perícopes são aqueles títulos. Às vezes você está lendo um capítulo e no meio dele tem um subtítulo que te apresenta uma nova parte do capítulo. Essas coisas não estavam presentes na Bíblia, com exceção de um ou outro livro que tinha sim suas perícopes, mas a maioria absoluta não tinha perícopes, capítulos, versículos, etc. Uma grande forma, um bom exemplo de explicar isso é, por exemplo, as cartas de Paulo. Talvez seja a forma mais simples de eu te explicar isso. Mas Paulo, ele quer falar com a igreja de Roma, por exemplo, ou com a igreja de Corinto. O que ele fazia? Ele redigia uma carta, ou pense como um e-mail. Ele redigia algo extenso, comprido, querendo tratar todos os pontos. E nada disso era fraturado, quebrado ou separado em partes. Aquilo ali era enviado de forma completa para uma igreja ou para um receptor. Imagine se eu te mando um e-mail e quando eu te mando um e-mail, ele tem 1, 2, 3, 4 páginas de e-mail, basicamente. Só que você decide que você vai destacar uma frase minha e vai sintetizar o meu pensamento naquela frase. Minha pergunta é, você está sendo honesto com o que eu descrevi? Não. É isso que a gente faz quando a gente usa textos prova. Você já deve ter visto na internet, ou às vezes presenciado até de forma presencial, deve ter visto de forma presencial, aqueles debates onde de um lado tem um calvinista, do outro lado tem um arminiano, e aí, ou outras áreas de debate, de um lado tem um pré-tribulacionista, do outro lado um pós-tribulacionista, e aí eles começam a jogar versículos aleatórios. Esse aqui está mostrando o seu ponto, e de repente esse aqui do outro lado ele diz assim, não, mas veja bem, e aquele versículo assim, assim, assim? E aí o outro diz, tá, mas e aquele outro versículo assim, assim, assim? E fica aquele debate de versículos soltos, isolados, como se isso fosse feito para provar pontos. Muitos de nós interpretamos a Bíblia exatamente dessa forma. E eu já te digo, isso está completamente errado. É a esse tipo de técnica, interpretação, se a gente pode assim chamar, que nós chamamos de texto-prova. Texto-prova é, eu vou jogar um versículo, eu vou jogar um texto, para que isso sustente a minha ideia. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente deixa de considerar o contexto, a gente deixa de considerar o argumento do autor, a gente deixa de considerar o restante da escritura como um todo. A gente vai soltando os versículos. E muitas vezes o versículo é verdadeiro, mas a forma que a gente está fazendo uso dele é equivocado. E não apenas isso, a gente acaba transformando isso numa prática interpretativa que está completamente equivocada. Agora, o que isso causa de forma geral? Bom, primeiro, isso acaba causando o uso de versículos fora do contexto e fora do seu significado. Um ponto que eu sempre bato em todos os vídeos que eu falo aqui. Segundo, isso acaba gerando uma forma de sustentar qualquer ideia, porque um único versículo, às vezes você consegue sustentar 10 ideias diferentes no mesmo versículo. Vou dar um exemplo bem clássico disso. Tem um texto em Tessalonicenses que falam que é sobre a retirada do Espírito Santo da terra, né? Aquele que o detém, e esse texto é usado para arrebatamento. É tão complexo o que existe por trás desse texto, que eu já vi 12 diferentes visões sobre o que pode ser aquele que o detém. E essas visões, elas geralmente vão ser mais acentuadas quando a gente tira o texto, a gente quer tratar aquele texto de forma isolada. Então você tem uma série de ideias que podem ser defendidas quando você pega um texto isolado, um texto prova. E isso, muitas vezes, pode acabar soando como autoridade, sabe? Ah, não, mas veja só o que aquele texto diz, veja só o que isso aqui significa e assim por diante. Isso é uma falsa autoridade que as pessoas usam para construir os seus argumentos e fortalecer as suas ideias. E isso ganhou muita força há alguns anos atrás, 100, 200 anos atrás, principalmente. Você deve se lembrar, se você tem acompanhado os vídeos, no último vídeo eu falei sobre teologia bíblica e teologia sistemática. E algo que eu falei ali sobre teologia sistemática tem a ver com a área da teologia que forma doutrinas, que formula doutrinas, que sistematiza doutrinas. E principalmente no âmbito da teologia sistemática, esses textos prova, eles eram muito usados. Você tem uma série gigantesca de livros de teologia sistemática que são baseados em textos prova, aonde o escritor ele vai citando versículos assim de forma isolada, com o objetivo de provar que a doutrina que ele está escrevendo ali é correta. Então isso foi algo muito forte e acontece muito, principalmente no âmbito de teologia sistemática. E é por isso que nos últimos anos, principalmente os últimos 100 anos, houve um crescimento tão grande de teologia bíblica no meio acadêmico,
com o objetivo de gerar uma espécie de um paralelo. Vamos equilibrar as coisas, porque a galera está soltando muito texto isolado para provar a doutrina. Então vamos mostrar como é que a Bíblia ela se revela como um todo e como é que a gente vê essa progressão da história em alguns temas. E é por isso que no vídeo anterior eu falei que essas coisas elas se equilibram, elas se ajudam, uma teologia bíblica junto com uma teologia sistemática. Um grande exemplo de texto-prova, né, ou de tentativa de texto-prova, que ele é bem negativo, inclusive, e bem distorcido, é a questão da escravidão na Bíblia. Eu já vi muita gente falando sobre a Bíblia aprovar escravidão. E isso é o uso de um texto-prova. Eu vou pegar e vou usar essa carta, esse texto, esse versículo para provar que a Bíblia está dizendo isso. Um dos grandes problemas, das grandes questões que a gente vê sobre isso é a questão da escravidão. Por exemplo, Paulo escreve a Filemon, e é uma carta falando que o escravo deveria voltar para o seu senhor e o senhor deveria recebê-lo e assim por diante. E aí alguns dizem assim, tá vendo que a Bíblia apoia a escravidão? O que está acontecendo ali? A pessoa está usando um texto para provar algo, só que sem conhecer nada. Por exemplo, quando a gente pensa em escravidão, o cenário que a gente tem de escravidão de 200, 300 anos atrás, no Brasil e no mundo, ele não tem nada a ver com o cenário de escravidão da época de Paulo, que também não tem nada a ver com o cenário de escravidão da época de Moisés. Entre Moisés e Paulo, a gente está falando de 2.000 anos. Entre Paulo e nós, a gente está falando de mais 2.000 anos. Então, são 3 cenários de escravidão diferentes. No Egito, a escravidão era você trabalha 9 dias e descansa 1. E aí você, de fato, era completamente dominado por aquele senhor, você era julgado, subjugado por aquele senhor e assim por diante, como acontecia com o povo de Israel. No cenário de Paulo, quando Paulo fala sobre escravidão, o cenário era completamente diferente. Era um cenário onde impérios cresciam e diminuíam. Ali no período entre o fim do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, Israel passou por 6 dominações diferentes, de poderes diferentes. E a cada uma dessas oscilações de dominação, o povo sofria, comida era dada para o exército inimigo, as cidades eram saqueadas, as muralhas destruídas. A gente está falando sobre uma época muito difícil de se viver. E em meio a tudo isso, tinha alguém que fez um negócio. Eu fiz um negócio com você, por exemplo. E você tem muito mais dinheiro do que eu. E agora, por causa de todo esse cenário, eu perdi a colheita que eu ia ter, não consigo vender minhas sementes, estou sem casa, minha casa pegou fogo, e eu estou te devendo. O que eu faço? Eu viro seu escravo. Para que eu viro seu escravo? Eu não viro seu escravo porque você é o meu dono, o meu senhor, mas eu viro seu escravo para quitar uma dívida. Esse era a maioria absoluta do cenário de escravidão da época de Paulo. Eu estou falando aqui de, no mínimo, 60%, 70% das pessoas que eram escravas eram por causa de quitação de dívidas. Então, o que eu recebia em troca? Eu recebia estadia, alimentação e uma espécie de um salário que fazia com que eu quitasse a minha dívida. Então, quando a Bíblia fala sobre escravidão, ela não está falando os termos de escravidão de 200, 300 anos atrás, ela está falando sobre aquela época. Mas aí, algumas pessoas tratam isso como um texto-prova para dizer assim, a Bíblia apoia a escravidão. E isso acontece com várias outras áreas. Eu estou dando aqui um exemplo assim que com certeza você já ouviu. Isso é fazer uso de texto-prova. Agora, qual que é o maior perigo de tudo isso? Geralmente, quando a gente fala sobre texto-prova e a gente está fazendo esse tipo de exegese hermenêutica, a gente está fazendo algo puramente egocentrista. Eu quero provar, eu quero mostrar, eu quero argumentar que eu estou correto. E isso causa 3 consequências gravíssimas. A primeira é que a gente distorce o ensino bíblico. Igual eu acabei de usar o exemplo da escravidão. A Bíblia não está ensinando escravidão. A ideia de escravidão de Paulo a Filemon, que Paulo explica em Filemon, não tem nada a ver com o nosso conceito de escravidão da rainha Isabel e dessa época. Não tem nada a ver com isso. Então a gente acaba distorcendo o ensino bíblico. A segunda questão que a gente faz é criar doutrinas frágeis. Porque quando eu pego versículos isolados, geralmente é para defender ideias, e essas ideias elas podem ou não estar atreladas em doutrinas, mas geralmente elas estão. Então eu crio doutrinas frágeis, porque eu uso versículos isolados. Por muito tempo, principalmente quando a teologia sistemática estourou na história da igreja, isso era muito feito. A citação de vários versículos isolados para que eu prove que a minha doutrina é correta. E a terceira questão que acontece, e essa aqui é a pior de todas, é que quando a gente faz isso, a gente confunde pessoas que são sinceras. Pessoas que queriam saber a verdade, pessoas que queriam encontrar o significado real. Quando a gente fica citando textos provas, a gente confunde essas pessoas. E isso é muito sério porque envolve a palavra de Deus e ao mesmo tempo revela um ídolo do coração. Eu quero ganhar. Eu quero provar que eu estou certo. E não só isso, eu vou fazer isso distorcendo a palavra de Deus. Eu vou fazer isso
corrompendo o objetivo de um texto, corrompendo o que aquela palavra ia me ensinar. O caminho mais seguro, então, além de aplicar essa série de ferramentas que eu venho mostrando aqui nesses vídeos, teologia sistemática, teologia bíblica, questões de gênero literário, hermenêutica e tudo isso para te ajudar a interpretar melhor o texto, descritivo, prescritivo e assim por diante, é você olhar para os versículos sem levar o que você pensa a eles, mas deixar que ele me confronte, deixar que ele me mostre o que ele pensa, o que esse versículo quer me dizer. Em vez de eu usá-lo, na verdade eu vou ser afetado pelo que ele quer me dizer. A Bíblia, ela não foi dada para validar as nossas ideias, por mais que a gente use ela frequentemente assim. A Bíblia, ela foi dada para transformar a nossa mente, como Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 1 e 2. Bom, interpretar a Bíblia com responsabilidade vai demandar de você tempo, cuidado e humildade. Mas esse é exatamente o caminho para construir uma vida de fé sólida, uma fé que não é abalada por tempos, não é abalada por circunstâncias, não é abalada por questões exteriores e nem nada disso. Eu espero que você esteja aproveitando esses vídeos, esteja aprendendo a ler melhor a sua Bíblia, porque nos próximos vídeos a gente vai falar como é que uma leitura aprofundada da Bíblia, amparada pela ação do Espírito Santo em nós, constrói uma vida espiritual saudável e estável. A gente vai entrar em questões de devocional, obra do Espírito e outras questões que têm a ver com o desenvolvimento da nossa fé. Não apenas a interpretação da Escritura, mas agora a gente vai falar sobre interpretação em comunhão com o Espírito e como tudo isso conduz a vida do crente em piedade e em desenvolvimento espiritual. Eu te vejo no próximo vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo, seguir o canal.